Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é a sua amiga Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha do ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Hoje nós vamos ver a aula de número 28, sob o tema Os Reinos da Natureza Mineral, Vegetal, Animal e Hominal. E os objetivos específicos desta nossa aula são analisar os reinos da natureza do ponto de vista moral, segundo a interpretação espírita, e refletir sobre a relação entre eles. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu te convido para curtir esse vídeo, porque como nós sabemos, o algoritmo do YouTube considera que esse material é importante para todos nós, e então passa esse material também a outras pessoas, quando nós vamos estar então compartilhando as bênçãos que nós recebemos aqui com outras amigas e amigos. E também, se você não for inscrito aqui ainda no canal, lá no final do vídeo fica o meu rosto, onde você pode clicar sobre e inscrever-se, acionando também o sininho para receber as futuras notificações. Ok, meus queridos? Lembrem-se também que aí na descrição do vídeo eu sempre deixo para vocês os links. Caso vocês não consigam comprar os materiais, vocês podem baixar para poder estudar. Aí vocês terão o link para baixar o tomo 1, que é o tomo que nós estamos estudando, do ESG, e também vocês vão poder baixar todas as obras básicas de Allan Kardec. Ok, meus queridos? Como vocês sabem, eu faço a leitura aqui e posteriormente faço breves comentários ao final. Então vamos lá. Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores: que pensais da divisão da natureza em 3 reinos, ou melhor, em 2 classes, a dos seres orgânicos e a dos inorgânicos? Segundo alguns, a espécie humana forma uma 4ª classe. Qual dessas divisões é preferível? Respondem os instrutores da humanidade. Todas são boas, conforme o ponto de vista. Do ponto de vista material, apenas há seres orgânicos e inorgânicos. Do ponto de vista moral, há evidentemente 4 graus. Comentando a resposta dos espíritos, assinala o codificador: esses 4 graus apresentam com efeito caracteres determinados, muito embora pareçam confundir-se nos seus limites extremos. A matéria inerte, que constitui o reino mineral, só tem em si uma força mecânica. As plantas, ainda que compostas de matéria inerte, mineral, são dotadas de vitalidade. Os animais, também compostos de matéria inerte e igualmente dotados de vitalidade, possuem, além disso, uma espécie de inteligência instintiva limitada e a consciência de sua existência e de suas individualidades. O homem, tendo tudo o que há nas plantas e nos animais, domina todas as outras classes por uma inteligência especial, indefinida, que lhe dá a consciência do seu futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. A propósito dessa vitalidade de que são dotados os seres orgânicos, assinala Kardec: sem falar do princípio inteligente, que é questão à parte, há na matéria orgânica um princípio especial inapreensível e que ainda pode ser definido: o princípio vital. Ativo no ser vivente, esse princípio se acha extinto no ser morto, mas nem por isso deixa de dar à substância propriedades que a distinguem das substâncias inorgânicas. A química, que decompõe e recompõe a maior parte dos corpos inorgânicos, também conseguiu decompor os corpos orgânicos, porém jamais chegou a reconstituir sequer uma folha morta,
prova evidente de que há nestes últimos o que quer que seja inexistente nos outros. Será o princípio vital alguma coisa particular que tenha existência própria? Ou, integrado no sistema da unidade do elemento gerador, apenas será um estado especial, uma das modificações do fluido cósmico, pelo qual este torne princípio de vida, como se torna luz, fogo, calor e eletricidade? Seja, porém, qual for a opinião que se tenha sobre a natureza do princípio vital, o certo é que ele existe, pois que se lhe apreciam os efeitos. Pode-se, portanto, logicamente admitir que, ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital, por ser necessário a destinação deles, ou, se preferirem, que esse princípio se desenvolveu em cada indivíduo por efeito mesmo da combinação dos elementos, tal como se desenvolvem, dadas certas circunstâncias, o calor, a luz e a eletricidade. A classificação dos seres existentes na natureza em orgânicos e inorgânicos está relacionada à presença ou não de fluido vital em seus organismos. Assim, os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida, órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais e as plantas. Seres inorgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. O aparecimento dos seres vivos, orgânicos, na Terra, em determinada época, por sua vez, deveu-se ao fato de que o nosso planeta lhes continha os germens, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cresceu a atuação da força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram então e se multiplicaram. Esses elementos orgânicos, antes da formação da Terra, se achavam, por assim dizer, em estado fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. Os seres orgânicos. Os vegetais. Ensina a doutrina espírita que as plantas não têm consciência de que existem, uma vez que não pensam, só têm vida orgânica. Recebem impressões físicas que atuam sobre a matéria, mas não têm percepções. Conseguintemente, não têm a sensação de dor. A força que as atrai umas às outras é apenas uma força mecânica da matéria, que atua sobre a matéria, sem que elas possam a isso opor-se. Algumas plantas, como a sensitiva e a dioneia, por exemplo, executam movimentos que denotam grande sensibilidade e, em certos casos, uma espécie de vontade, conforme se observa na segunda, cujos lóbulos apanham a mosca que sobre ela pousa para sugá-la, parecendo que urde uma armadilha com o fim de capturar e matar aquele inseto. Podem ser essas espécies consideradas uma transição entre a natureza vegetal e a animal, porque tudo na natureza é transição. Por isso mesmo que uma coisa não se assemelha a outra, e no entanto todas se prendam umas às outras, contudo carecem de vontade própria, porque não pensam,
Nem a ostra que se abre, nem os zoófitos pensam. Tem apenas um instinto cego e natural. Entretanto, não haverá nas plantas, como nos animais, um instinto de conservação que as induza a procurar o que lhes possa ser útil e a evitar o que lhes possa ser nocivo? A essa pergunta de Kardec respondem os espíritos superiores o seguinte: há, se quiserdes, uma espécie de instinto, dependendo isso da extensão que se dê ao significado desta palavra. É, porém, um instinto puramente mecânico. Quando, nas operações químicas, observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém. Quer dizer, é que há entre eles afinidade. Ora, a isto não dais o nome de instinto. Atualmente, entendemos melhor as leis de afinidade e repulsão moleculares, em decorrência dos avanços significativos da química. Os animais. Kardec pergunta aos espíritos superiores se os animais possuem algum princípio independente da matéria que lhes sobreviva ao corpo, e se esse princípio seria semelhante à alma humana. E os espíritos afirmam o seguinte: é também uma alma, se quiserdes, dependendo isso do sentido que se der a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Após a morte, a alma dos animais conserva a sua individualidade, mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. A progressão dos animais, por outro lado, não se dá como no homem, por ato de vontade própria, mas sim pela força das coisas, razão por que não estão sujeitos à expiação. O espírito de André Luiz nos esclarece que na moradia de continuidade para a qual se transfere, encontra, pois, o homem as mesmas leis de gravitação que controlam a Terra, com os dias e as noites marcando a conta do tempo, embora os rigores das estações estejam suprimidos pelos fatores de ambiente que asseguram a harmonia da natureza, estabelecendo o clima quase constante e quase uniforme, como se os equinócios e solstícios entrelaçassem as próprias forças, retificando automaticamente os excessos de influenciação com que se dividem. Plantas e animais domésticos, pela inteligência humana durante milênios, podem ser aí aclimatados e aprimorados por determinados períodos de existência, ao fim dos quais regressam aos seus núcleos de origem no solo terrestre, para que avancem na romagem evolutiva, compensados com valiosas aquisições de acrisolamento, pelos quais auxiliam a flora e a fauna habituais à Terra, com os benefícios das chamadas mutações espontâneas. As plantas, pela configuração celular mais simples, atendem no plano extrafísico à reprodução limitada, aí deixando descendentes que mais tarde volvem também à leira do homem comum, favorecendo, porém, de maneira espontânea, a solução de diferentes problemas, de que lhes dizem respeito, sem exigir maior sacrifício dos habitantes em sua conservação. Ressalte-se finalmente que os reinos vegetal, animal e hominal existem em todos os mundos destinados à encarnação dos espíritos. Nos mundos superiores, entretanto, tudo é mais perfeito: as plantas, os animais e os homens. As plantas, porém, são sempre plantas, como os animais sempre animais, e os homens sempre homens. A maioria dos animais obra por instinto, mas muitos deles denotam acentuada vontade, revelando sua inteligência, embora limitada, sobre a relação entre o instinto e a inteligência nos animais,
Kardec comenta: não se poderia negar que, além de possuírem o instinto, alguns animais praticam atos combinados que denunciam vontade de operar em determinado sentido e de acordo com as circunstâncias. Há, pois, neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazerem as suas necessidades físicas e de proverem a conservação própria. Nada, porém, criam, nem melhora alguma realizam. Qualquer que seja a arte com que executam seus trabalhos, fazem hoje o que faziam outrora, e o fazem nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. A cria, separada dos de sua espécie, não deixa por isso de construir o seu ninho de perfeita conformidade com os seus maiores, sem que tenha recebido nenhum ensino. O desenvolvimento intelectual de alguns, que se mostram suscetíveis de certa educação, desenvolvimento, aliás, que não pode ultrapassar acanhados limites, é devido à ação do homem sobre uma natureza maleável, porquanto não há aí progresso que lhe seja próprio. Mesmo o progresso que realizam pela ação do homem é efêmero e puramente individual, visto que, entregue a si mesmo, não tarda que o animal volte a encerrar-se nos limites que lhe traçou a natureza. Os animais, embora não tenham uma linguagem formada de palavras, possuem meios de se comunicarem. Dizem uns aos outros muito mais coisas do que imaginais, ensinam os espíritos superiores. Mas essa mesma linguagem de que dispõem é restrita às necessidades, como restritas também são as ideias que se podem ter. Efetivamente, comenta Kardec, os peixes que, como as andorinhas, emigram em cardumes, obedientes ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertirem, de se entenderem e combinarem. É possível que disponham de uma vista mais penetrante e esta lhes permita perceber os sinais que mutuamente façam. Pode ser também que tenham na água um veículo próprio para a transmissão de certas vibrações. Como quer que seja, o que é incontestável é que lhes não falecem meios de se entenderem. Deflui desses ensinos que os animais têm inteligência, conquanto limitada, demonstram vontade própria e se comunicam entre si. Possuiriam, assim, livre arbítrio para praticar os seus atos? Kardec fez essa indagação aos instrutores espirituais, obtendo desses a seguinte resposta: os animais não são simples máquinas como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. A espécie humana. A respeito da espécie humana, esclarece a doutrina espírita que os seus germens também se encontravam entre os elementos orgânicos existentes na Terra e que o homem veio a seu tempo. Os homens, uma vez espalhados pela Terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. É difícil estabelecer-se um limite entre os animais e o homem no tocante à estrutura orgânica, porque alguns animais demonstram, nesse aspecto, uma visível superioridade sobre o homem. Todavia, o homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto. Pelo físico, é como os animais e menos bem dotado do que muitos destes.
A natureza lhes deu tudo o que o homem é obrigado a inventar com a sua inteligência, para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é certo, mas ao seu espírito está assinado um destino que só ele pode compreender, porque só ele é inteiramente livre. Reconhecei o homem pela faculdade de pensar em Deus. Com efeito, do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições, e quando morre seu corpo se decompõe, como tudo o que vive. Não há em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto, nitrogênio e o carbono, que se haviam combinado para formá-lo. E esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. A religião cristã, por influência do judaísmo, prega que a origem da espécie humana está em Adão. O Espiritismo nos ensina, porém, que o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região, e alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu o tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza, a que os progressos da humanidade se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. As diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra estão relacionadas à ação do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Os seres inorgânicos. Os seres inorgânicos são também conhecidos como seres inertes, sem vida, tais como os minerais, inclusive a água, as rochas e os cristais. A lei que preside a formação dos minerais conduz naturalmente à formação dos corpos orgânicos. A análise química mostra que todas as substâncias vegetais e animais são compostas dos mesmos elementos que os corpos inorgânicos. Desses elementos são o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono, os que desempenham papel principal. Os outros entram acessoriamente. Como no reino mineral, a diferença de proporções na combinação dos referidos elementos produz todas as variedades de substâncias orgânicas e suas diversas propriedades, tais como os músculos, os ossos, o sangue, a bilis, os nervos, a matéria cerebral, a gordura nos animais. A seiva, a madeira, as folhas, os frutos, as essências, os óleos, as resinas e etc. nos vegetais. Assim, na formação dos animais e das plantas, nenhum corpo especial entra que igualmente não se encontre no reino mineral.
Na formação dos corpos sólidos, um dos mais notáveis fenômenos é o da cristalização, que consiste na forma regular que assumem certas substâncias ao passarem do estado líquido ou gasoso ao estado sólido. Essa formação, que varia de acordo com a natureza da substância, é geralmente a de sólidos geométricos, tais como o prisma, o romboide, o cubo e a pirâmide. Toda a gente conhece os cristais de açúcar Candy. Candy ou Cande é o açúcar que resulta da cristalização da sacarose e que apresenta grandes cristais prismáticos. É o açúcar de farmácia. Os cristais de rocha ou sílica cristalizada são prismas de 6 faces que terminam em pirâmide igualmente hexagonal. O diamante é carbono puro ou carvão cristalizado. Os desenhos que no inverno se produzem sobre as vidraças são devidos à cristalização do vapor de água durante a congelação, sob a forma de agulhas prismáticas. Então, meus queridos, mais uma aula muito interessante sobre os conhecimentos gerais que nós estamos aqui buscando para o nosso aprendizado, para a nossa compreensão. E hoje nós vimos então a evolução dos animais, dos minerais e de nós, homens, como seres humanos, não é mesmo? E é muito lindo esse estudo também, muito importante, muito fundamental para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. E aí nós percebemos, não é mesmo, meus queridos, que tudo é evolução. Tudo é evolução. E cada um dos seres, quer sejam plantas, animais, minerais ou nós do reino nominal, somos e estamos na nossa escala de evolução. Mas tudo é fundamentalmente evolução. Deus vai fazendo com que cada ser vá passando pelos seus níveis de conhecimento, de entendimento e de evolução. E isso tudo é maravilhoso porque é a criação divina. Criação divina que nós fazemos parte e que devemos valorizar e estudar para compreender melhor, não é mesmo? Então que a gente possa buscar aqui nas referências do tomo 1 todas as indicações para estudo e que nós possamos fruir desse conhecimento cada dia mais e mais. Antes de me despedir, os convido para que todas as segundas-feiras estejam aqui comigo às 19 horas para nós fazermos os nossos estudos do ESG, todas as quartas-feiras às 21 horas para nós fazermos juntos o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30 para estarmos aqui estudando a vida no mundo espiritual através da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas para estarmos a partir do momento do passe recebendo os eflúvios benditos da espiritualidade maior. Sendo assim, meus amados, vou me despedindo, desejando que Jesus Cristo, que Maria Santíssima e todos os nossos queridos e venerandos amigos espirituais continuem nos estimulando para que nós possamos compreender e prosseguir nos bons caminhos e que nós sejamos gratos, amorosos e dedicados para que valorizemos tão imenso amor que jamais nos deixa sós. Um grande beijo no coração de todos e muita paz. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoas lindas!